Bem-vindo ao A Ciência na Bairrada, um espaço de ciência que pretende apresentar notícias do mundo científico, da natureza, curiosidades, mas também dar respostas a perguntas dos ouvintes. É um espaço aberto na RCP-FM que conta com a bióloga Milene Matos, investigadora do Departamento de Biologia da Universidade de Aveiro e coordenadora da Associação BioLiving. Se tiver alguma questão sobre o mundo natural que queira ver respondida, bastará enviar um e-mail para geral.bioliving@gmail.com. Este é um espaço que conta assim com a chancela do Departamento de Biologia da Universidade de Aveiro. Esta semana a pergunta chega-nos da Pampilhosa e foi enviada pelo Jorge Neves, que quer saber como se reproduzem os anfíbios. Noutras edições deste programa, já falámos da importância ecológica dos anfíbios, da sua evolução e características gerais e do facto de serem ainda hoje dependentes do meio aquático, pelo menos durante o período de reprodução. E foi o tipo de reprodução e a história natural destes animais que lhes ditaram o seu nome, uma vez que o termo anfíbios deriva do grego amphi, que significa dupla, e bios, que significa vida, portanto, vida dupla. Este batismo deveu-se então ao facto de os anfíbios apresentarem, ao longo do seu ciclo de vida, uma fase aquática, desde o ovo até ao final da fase larvar, e outra fase terrestre, já enquanto adultos. Mas os ovos têm sempre de ser postos em meio aquático, para que se possa dar a eclosão e o desenvolvimento das larvas, que são mais conhecidas por girinos. Os ovos dos anfíbios são gelatinosos e não resistem à dessecação fora d'água. Quer isto dizer que na época de reprodução, os adultos terrestres se deslocam às massas e às linhas de água para acasalar ou para depositar as posturas. E é por esse motivo que, em algumas épocas do ano, maiormente na primavera e no outono, podemos assistir às migrações reprodutivas dos anfíbios e observamos por vezes tantas dezenas ou mesmo centenas de indivíduos a dirigir-se para determinado local. Bom, sabemos então já que a reprodução dos anfíbios envolve ovos e um desenvolvimento indireto, ou seja, um processo de metamorfose, no final da qual resultam adultos capazes de se reproduzir. O acasalamento dos anfíbios decorre de rituais diversificados, que podem envolver cantos e vocalizações sedutoras, abraços, tecnicamente designados de amplexos, danças, contorcionismos, etc. Lembremos-nos que no mundo existem já mais de 7.600 espécies de anfíbios identificadas. Portanto, os rituais nupciais são também muito distintos uns dos outros consoante as espécies. Os ovos são fecundados interna ou externamente, dependendo das espécies. Por exemplo, e de um modo geral, no caso das nossas rãs e sapos, a fecundação é externa. Os ovos são fecundados pelos machos, que estão abraçados às fêmeas, à medida que estas vão libertando os ovos. No caso das nossas salamandras e tritões, a fecundação é interna, envolvendo a passagem de um espermatófito do macho para o interior do corpo das fêmeas. As posturas têm também aspectos diferentes, com algumas espécies a colocar cordões de ovos, outras aglomerados mais ou menos compactos e outras espécies ainda, como por exemplo o tritão marmorado, a proteger individualmente cada ovo com folhas ou em rochas. Quanto à eclosão dos ovos, a maioria dos anfíbios é ovípara, isto é, a eclosão é feita no meio aquático, no exterior. Mas algumas espécies, como a salamandra de pintas amarelas, podem ser ovovivíparas ou mesmo vivíparas. Quando as condições ambientais não são favoráveis, a eclosão pode acontecer no interior do corpo da fêmea e esta expulsará para o meio ambiente já pequenas larvas ou girinos, protegendo-os assim durante mais algum tempo. O tempo que a metamorfose dura varia muito de espécie para espécie também, e depende das condições ambientais, que se forem desfavoráveis, podem de certo modo bloquear o desenvolvimento larvar e manter os indivíduos mais algum tempo como girinos.
Portanto, é com este complexo processo de reprodução dos anfíbios que nos despedimos esta semana. Já sabe, também a sua pergunta sobre o mundo natural pode ser respondida nesta rubrica. Basta que envie por e-mail para geral.bioliving@gmail.com. Até para a semana! RCP-FM 92.6 Bairrada Primeiro.